Graça e paz a todos. Não tenha medo, você não é daqui. Esse vídeo aqui eu resolvi fazer ele, vai ser um vídeo até simples. Mas por que eu tô fazendo ele? Porque nós seres humanos, a gente tem muito essa questão de preservar nossa vida, preservar o nosso ego. Quando a gente lê nas escrituras, né, que aquele que tentar preservar a sua vida, perdê-la-á, né, e aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, né, achá-la-á, não é só a questão de você morrer no sentido literal por Cristo, mas é a questão de você mortificar o seu ego, você mortificar a sua própria imagem aqui desse mundo, entendeu? Porque quando qualquer ameaça aparece, qualquer nova notícia que surge, e vocês sabem do que eu estou falando, automaticamente vem um medo no coração, vem uma insegurança, vem uma incerteza, entendeu? Então isso é um padrão que reflete, que queira ou que não, uma certa preocupação ainda com esse mundo, uma certa conexão ainda com esse mundo. E isso é do ser humano, não tem jeito, sabe? Então eu coloquei até esse título assim: não tenha medo, você não é daqui, você é desse reino aqui, ó, que eu estou representando o reino celestial. Você não é da terra, entendeu? E quando você entende isso, você não se preocupa mais com nada. Quando você entende isso, você está alinhado com a verdade. Então esse mundo aqui que a gente vive, ó, é um mundo muito limitado, entendeu? É como se fosse uma bolha. Imagina que você tem toda uma realidade aqui, ó, muito superior a esse mundo que a gente vive aqui, entendeu? É igual o conhecimento. Você vai perceber o mundo conforme o conhecimento que você tem, não é isso? Então você está em uma bolha de conhecimento. Imagine que cá tem todo um conhecimento muito superior e aqui a gente está em uma bolha. Essa é a questão. Então você não tem que temer a nada, nada do que for mostrado ou que surgir na sua frente, não tenha medo. É igual o Jó fala, é aquilo que eu temo me sobreveio, né? E realmente sobreveio a ele, aquilo que ele temia. Por quê? Por conta do ego. Por conta de você estar preso ainda à sua imagem aqui nesse mundo. Então você quer preservar a sua vida. Você quer preservar o seu eu digital. E tudo isso está relacionado ao tempo. Por isso que está escrito lá, né, que as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. A sua imagem, sua vida toda aqui, tudo é temporal. Mas se você estiver em espírito, você está no reino celestial, você está no reino espiritual. Tá entendendo como é que funciona? Então não se prenda a nada desse mundo, nem a sua própria imagem. Não se prenda, seja livre, livre mentalmente, livre sabendo o que foi feito em seu espírito quando Cristo morreu naquela cruz. Então vamos ler aqui, ó. Antes do tempo existir, não havia relógios, não havia movimento, não havia começo nem fim, porque o tempo só pode existir quando existe espaço, e o espaço só pode existir quando existe matéria, e a matéria só pode existir quando existe tempo. Os três caminham juntos, são inseparáveis. Sem matéria não existe espaço para ocupar, e não existe tempo para medir. Sem tempo, nada pode mudar, e sem mudança, não há matéria nem espaço. Sem espaço, nada pode existir em lugar nenhum. Por isso, o universo material nasceu limitado. Tudo o que vemos está preso a essas três correntes invisíveis: tempo, espaço, matéria. Mas existe um reino acima disso, um reino eterno, e o primeiro versículo da Bíblia revela esse mistério de forma silenciosa. No princípio, ali nasce o tempo. Criou Yahweh os céus, ali nasce o espaço. E a terra, ali nasce a matéria. Todo o universo material começa nesse instante, mas Yahweh já existia antes do tempo correr, antes do espaço se expandir, antes da matéria ganhar forma, porque o reino celestial não depende dessas coisas. Lá não existe decadência, não existe envelhecimento, não existe distância, não existe doença, não existe escassez. O céu permanece em um estado eterno, um estado primordial, onde tudo existe na plenitude da presença divina. Ali não há fome, porque todos estão ligados à própria fonte da vida. Não há medo, porque nada pode ser perdido. Não há doença, porque não existe corrupção. Tudo subsiste no verbo, na palavra, na consciência eterna daquele que criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. No reino eterno, ninguém precisa correr, porque já está em todos os lugares. Ninguém precisa lutar para sobreviver, porque todos estão mergulhados no oceano infinito da vida. E esse oceano é Cristo, é a palavra. Tudo vibra em perfeita harmonia com a mente primordial. E aquilo que chamamos de realidade é apenas uma pequena sombra da glória eterna que existe além do tempo. Yahweh criou o mundo material temporário, mas o destino da alma aponta para algo maior, um retorno à eternidade, ao lugar onde o princípio não existe, porque tudo sempre foi e sempre será. E talvez seja por isso que as Escrituras insistem tanto em nos lembrar que este mundo não é o destino final da existência. Tudo aquilo que os olhos podem ver, um dia desaparecerá.
Os impérios caem, os corpos envelhecem, as estrelas se apagam, o próprio tempo caminha para o fim, mas aquilo que vem de Yahweh permanece para sempre. Como está escrito, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O mundo material é apenas uma sombra da eternidade, uma realidade limitada, tentando refletir algo infinito. E por isso existe dentro do ser humano uma saudade inexplicável, uma sensação de que nada aqui consegue preencher completamente a alma, porque fomos criados para algo maior, fomos criados para o eterno, e Cristo veio revelar esse caminho. Ele disse: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água deste mundo sustenta apenas o corpo, mas a presença de Yahweh sustenta a própria essência da vida. No reino celestial não existe falta, não existe necessidade, não existe escassez, porque a própria fonte está presente. Yahweh não apenas dá a vida, ele é a vida. Ele não apenas cria a luz, ele é a luz. Por isso o livro de Apocalipse declara: a cidade não necessita de sol nem de lua para lhe darem claridade, porque a glória de Yahweh a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Tudo naquele reino existe em plenitude perfeita. As ruas são descritas como ouro puro, transparente como vidro. Os muros adornados de jaspe, safira, esmeralda e pedras preciosas. As portas feitas de pérolas. Não porque Yahweh precise de riquezas materiais, mas porque a abundância celestial é tão perfeita que aquilo que na terra é raro e valioso, lá se torna apenas parte do caminho. Como está escrito, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. No céu, o ouro não representa poder econômico, representa incorruptibilidade. Nada enferruja, nada perde valor, nada se deteriora, porque tudo está conectado à eternidade, e no centro dessa realidade existe o rio da vida. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Yahweh e do Cordeiro. Ali não existe morte, não existe separação, não existe sofrimento. Yahweh limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Tudo volta ao estado perfeito para o qual foi originalmente pensado. A criação inteira volta a respirar em harmonia com o Criador. E talvez o maior mistério seja este: o céu não é belo apenas por causa das ruas de ouro, nem pelas pedras preciosas, nem pelos anjos, nem pela glória indescritível. O céu é perfeito porque Yahweh está lá. Sua presença é a própria realidade absoluta. Ele é o princípio antes do princípio, a existência antes da existência, o eterno Eu Sou. E todos aqueles que entram nesse reino finalmente compreendem aquilo que a alma sempre buscou desde o início. Que toda sede era sede de Yahweh, que toda busca era busca pela eternidade, e que todo amor verdadeiro era apenas um reflexo da presença dele, porque tudo vem dele, tudo existe por ele, e tudo retorna para ele, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a fonte eterna de toda a vida. Então, todo esse reino que eu acabei de descrever aqui, que eu acabei de ler aqui, esse reino celestial, essa maravilha onde não há medo, não há dor, não há sofrimento, né? Não há fome, não há doença, não há nada disso. Esse reino está escrito lá, o reino dos céus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino dos céus está dentro de vós. Entendeu? Está dentro de vós. Você não vai encontrar o reino dos céus em uma localização aqui na terra. O reino dos céus está dentro. E se está dentro, você pode externalizar esse reino, porque é do seu coração que vem a realidade. Então, como eu sempre falei, e como a Escritura fala, é pela palavra que você transforma seu coração. Entendeu? Então, nada do que for oferecido, nada do que for mostrado a você nesse mundo pode te distanciar daquilo que já foi feito em seu espírito, quando Cristo fez aquele sacrifício naquela cruz. E a verdade incorruptível de que há saúde, de que há alegria, de que há felicidade plena na palavra, de que há abundância, de que há liberdade de verdade, né? Essa verdade é superior a qualquer coisa que lhe seja mostrada aqui nesse mundo. Como eu expliquei no início. Tudo que você vê aqui, é uma bolha do que você sabe, é uma bolha de conhecimento, uma bolha de consciência. Mas cá existe algo muito superior, muito mais elevado e muito mais verdadeiro do que tudo que você possa presenciar, vivenciar ou receber de informação aqui dentro dessa bolha. Entendeu? Por isso ele fala, o reino dos céus está dentro de vós, já foi feito em seu espírito. Tá certo? E é pela palavra que você transforma. É pela palavra que você muda sua alma. E quando você mudar sua alma, a realidade exterior também vai se ajustar. Mas porque você trouxe algo do invisível para o visível. Entendeu? E não ao contrário. Tá certo? Então é isso. Mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem o like e acessem os links da descrição. Tá certo? Que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. E até o próximo.